hoje nós vamos estudar um assunto que eu acho extremamente importante, não só para a sua vida como pregador, não só para você enquanto pregador da palavra de Deus, mas também para você enquanto crente que escuta pregações. Então, nós vamos tocar hoje num tópico que muita gente pisa numa casca de banana quando se fala em pregação. Hoje nós vamos falar sobre pregação temática ou o sermão temático, ok? Eu quero trabalhar com vocês esse assunto, primeiro porque lá no curso de método de estudo bíblico, se vocês já deram uma olhadinha lá no curso de método de estudo bíblico aqui na nossa área de membros, vocês devem ter percebido que lá só tem uma aula sobre o estudo tópico, que é o método de estudo para o sermão temático. E lá no curso de homilética, eu praticamente ensino a preparar um sermão em cima de textos, certo? São muitos poucos exemplos que eu uso lá de sermão temático. Então, eu quero acrescentar conteúdo sobre esse assunto aqui para vocês, não só para compensar a falta de conteúdo que existe lá nos cursos, mas também para ajudar vocês sobre sermão temático. Esse modelo de sermão é disparadamente o modelo de sermão mais praticado nas igrejas, certo? Então, é o modelo predileto da grande maioria de pastores, e isso acontece porque, geralmente, muitos pastores acham que o sermão temático ele é mais fácil de ser preparado. Porém, vocês vão ver aqui que o sermão temático ele só é fácil de ser preparado se o que você vai pregar são suas ideias. Se o seu sermão ele for estruturado em torno das suas ideias. Então, a razão pela qual eu quero tratar com vocês sobre sermão temático é porque não só como pregador, nós precisamos estar prontos para pregar não apenas em textos bíblicos, mas também em temas, em assuntos da Bíblia, como também enquanto crentes, quando nós sentamos para ouvir um sermão, a gente precisa também saber identificar o que é e o que não é um sermão bíblico. Será que só porque o pregador ele está falando de coisas da Bíblia, será que só porque ele está citando alguns textos bíblicos, será que isso faz necessariamente o seu sermão ele ser bíblico? E eu quero mostrar para vocês que não necessariamente. Então, já aconteceu no meu ministério, em igrejas que eu congrego, certo? Que eu já congreguei, de ouvir irmãos admirando pregadores. Então, o pastor convida um outro pastor para pregar na igreja. E aí esse outro pastor vai lá e leva um sermão temático, e as pessoas gostam muito daquele sermão. Só que, quando você vai ver, aquele sermão temático não foi bíblico. Aquele sermão temático foi uma exposição de uma série de ideias daquele pregador, série de ideias que ele teve na sua criatividade, e por ser criativo, ele então elaborou aquele sermão, e com suas ideias, e ele então entregou aquele sermão com suas ideias, e simplesmente as pessoas gostaram disso. Então, é importante você saber como é que se prepara, ou o que é um sermão temático que é bíblico, não só para que você saiba pregar um sermão temático que é bíblico, como também que você saiba instruir os irmãos da igreja a saber identificar um sermão que é bíblico, e também a você saber identificar você mesmo em outros pregadores
quando aquele pregador está pregando algo que é temático, mas é bíblico, certo? Então, essa aqui é a introdução que eu queria fazer para vocês deste assunto, e vamos então aqui começar a tratar sobre essa questão do sermão temático. E eu tenho aqui um pequeno roteiro, eu hoje vou compartilhar com vocês o roteiro que eu fiz. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com uma definição do que é um sermão temático. Então, um sermão temático é um sermão que se origina em torno de um tema pré-definido e não de um texto bíblico pré-definido. Então, veja que a diferença entre aquilo que popularmente é chamado de sermão expositivo e sermão temático é que o sermão temático ele se origina a partir de um tema. Então, isso significa dizer, por exemplo, que se você vai, no domingo agora que vem, fazer uma pregação temática, então você vai ter que pensar em um tema. Você não vai pensar em um texto bíblico, você vai pensar em um tema. Qual é o tema que eu quero tratar com os irmãos? Eu quero tratar sobre amizade. Eu quero tratar sobre o batismo. Eu quero tratar sobre a soberania de Deus. Eu quero tratar sobre namoro e casamento. Então, você pensa em um tema e, a partir desse momento, você vai começar a se preparar e elaborar aquele sermão. Isso é diferente do sermão expositivo, aquilo que é chamado de sermão expositivo popularmente. Então, popularmente falando, o sermão expositivo ele é a partir de um texto. Então, você está fazendo uma série em um livro, ou então você escolhe um texto. Eu quero pregar em João 3,16. Eu vou pregar nesse texto. Então, você pegou um texto e, a partir desse texto, você vai preparar um sermão. Então, essa é a diferença básica, em definição, do sermão expositivo para o sermão temático. Porém, pessoal, eu quero defender aqui para vocês que não deve existir dicotomia entre a pregação temática e a pregação expositiva. Então, nós aqui da comunidade, nós estamos, e eu quero que você tenha consciência disso, que você e eu fazemos parte, ou podemos estar fazendo parte, de uma geração de pregadores, de pessoas que estão aprendendo juntos a pregar. E por isso, eu quero que nós mantenhamos uma mentalidade de que todo sermão precisa ser expositivo. Quer ele seja em um texto, quer ele seja em um tema. Então, por favor, guarde isso na sua mente. Todo sermão precisa ser expositivo. Quer ele seja em um tema, quer ele seja em um texto, certo? Todo sermão tem que ser expositivo. Por quê? Porque o sermão expositivo, ele é aquele cujas ideias base do sermão são retiradas do texto bíblico. Então, por exemplo, qual é a ideia central? Qual é o assunto do seu sermão? Qual é a tese que você vai defender? A tese que você vai defender no sermão, ele é retirado da Bíblia. Mas quais são os pontos que você vai utilizar para aplicar, para demonstrar, para explicar aquela sua tese, aquele seu assunto, aquela sua proposição? Quais são os pontos? Os pontos também são retirados do texto bíblico. Isso é o que faz o seu sermão ser expositivo. Então, eu quero defender aqui para vocês que, portanto, o sermão temático, ele também precisa ser expositivo. Por quê? Porque quando você for estruturar o seu sermão temático, você precisa estruturar ele
com base em ideias retiradas do texto bíblico. Então, você não vai inventar ideias no seu sermão temático. Você vai descobrir o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Então, basicamente é o seguinte, eu quero pregar sobre amizade. Então, eu vou descobrir o que a Bíblia fala sobre este assunto. Eu quero fazer um sermão sobre a soberania de Deus. Então, eu vou descobrir o que a Bíblia fala sobre a soberania de Deus. E então, os pontos do meu sermão são frutos dessa minha descoberta. São retirados daquilo que eu estudei na Bíblia. Sendo assim, irmãos, todo sermão temático que os seus pontos e as suas ideias principais são retirados da Bíblia, portanto, todo sermão temático tem que ser expositivo, certo? E um detalhe importante é que muita gente gosta de fazer uma espécie de demonização do sermão temático. Eu li em algum livro de pregação uma citação de algum pregador famoso dizendo o seguinte, que ele, volta e meia, ele decidia pregar tematicamente na igreja dele. Mas sempre que ele pregava tematicamente, ele pedia desculpas. Então, o que ele queria dizer com isso? Ele estava exaltando o método de exposição bíblico no texto, através de um texto, que é aquilo que popularmente é chamado de método expositivo, de pregação expositiva, e meio que demonizando a pregação temática. Mas um detalhe importante que eu quero chamar a sua atenção é isso daqui, ó. A maioria dos sermões na Bíblia são temáticos. Veja, a maioria dos sermões que nós encontramos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, eles são aquilo que hoje nós chamamos de sermões temáticos. Por exemplo, veja Atos capítulo 2, o primeiro sermão de Pedro ali em Jerusalém. Então, as pessoas estão acusando os discípulos de estarem bêbados, porque eles estavam ali falando em línguas, eles estavam acusando os discípulos de estarem bêbados, e Pedro, então, ele vai defender a seguinte tese: eles não estão bêbados. E aí vem a tese: eles estão cheios do Espírito Santo. Agora, qual é a abordagem que ele vai utilizar para tratar desse tema, de que eles estão cheios do Espírito Santo? Então, veja que isso é um sermão, vai ser um sermão temático. Por quê? Porque Pedro não vai escolher um texto do Antigo Testamento e expor esse texto apenas, aquilo que nós chamamos de sermão expositivo. O que é que ele faz? Ele faz o seguinte: olha, eles não estão bêbados. Isso é aquilo falado pelo profeta Joel. Aí ele cita o texto de Joel e ele trabalha em torno do texto de Joel. Depois, ele cita o Salmo 16. Ele cita o Salmo 16, e então ele diz que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, e aí, então ele cita um outro salmo, que é o Salmo 110. Então Jesus foi assunto ao céu, assenta-te à minha direita, e derramou o Espírito que agora vocês veem e estão ouvindo. Então, o primeiro sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, foi um sermão temático, não foi um sermão expositivo. Então, se você continuar a sua pesquisa, se você for ver os sermões de Esdras, lá no livro de Esdras e Neemias, se você for pesquisar os sermões de Paulo, os próprios ensinos de Jesus, você vai ver que eles estão de acordo com aquilo que hoje nós chamamos de sermões temáticos. Então, pessoal, guarde na sua mente que
sermão temático em si não é ruim. Você não pode cometer o erro de achar que porque você está fazendo um sermão em um texto só da Bíblia, isso torna o seu sermão superior a alguém que está fazendo um sermão em mais de um texto da Bíblia. Agora, qual é o problema? Por que então que as pessoas costumam demonizar o sermão temático? A razão pela qual as pessoas costumam demonizar ou problematizar o sermão temático é porque a maioria dos sermões que nós escutamos por aí e que são temáticos, eles não são retirados da Bíblia. As ideias não são retiradas da Bíblia. E isso se popularizou. A maioria dos pregadores famosos na TV e na internet, eles fazem aquilo que é chamado de sermão temático. E eles não tiram os seus pontos e as suas ideias da Bíblia, eles tiram da sua criatividade. E isso, então, fez com que o sermão temático se popularizasse com uma perspectiva ruim. Mas eu quero tirar isso da sua mente. Como eu disse, nós estamos aqui para formar uma outra geração de pregadores que vai impactar o nosso país. Eu acredito muito nisso. Imagine que a nossa comunidade agora, nesse momento que eu gravo, ela está com 90 membros. Imagine quando ela estiver com 100, com 200, com 300. Imagine aí 300 púlpitos transformados no nosso país. Pense nisso, certo? Na riqueza que nós vamos trazer de palavra de Deus para as pessoas no nosso país. Então, pensando nisso, vamos ressignificar aqui o sermão temático, trazendo ele para o lugar onde ele merece estar, que é o lugar ancorado nas Sagradas Escrituras, onde a gente vai poder pregar para as pessoas sobre temas das Escrituras, mas de maneira bíblica, de maneira expositiva, expondo as Escrituras. E isso, então, nos leva aqui para a próxima pergunta. Como, então, garantir que o sermão temático seja bíblico? Como garantir que o sermão temático seja bíblico? Em primeiro lugar, para garantir que o sermão temático seja bíblico, o tema precisa ser bíblico, certo? Então, como é que funciona isso? Veja aqui a diferença. Imagine que você quer preparar um sermão para a sua igreja no tema amizade, ok? A Bíblia fala sobre amizade? A Bíblia fala sobre amizade, certo? Ou então, você quer preparar um sermão para a sua igreja sobre casamento. A Bíblia fala sobre casamento? A Bíblia fala sobre casamento. Você quer preparar um sermão na sua igreja sobre a soberania de Deus ou sobre a responsabilidade humana? Ou você quer fazer um sermão na sua igreja sobre a divindade de Jesus? Ou então você quer fazer um sermão na sua igreja sobre a importância do estudo bíblico familiar. Isso tudo é ensinado na Bíblia, isso tudo é ensinado na Bíblia, certo? Agora, imagine que você quer fazer um sermão para a sua igreja sobre como nós devemos usar as redes sociais. Então, isso é tratado na Bíblia. A Bíblia fala sobre redes sociais não diretamente. Ela fala de segunda mão. Então, como é isso? Então, a Bíblia não fala sobre rede social, porque não existia na sua época. Mas a Bíblia fala sobre ira, a Bíblia fala sobre maledicência, a Bíblia fala sobre mentira, a Bíblia fala sobre amizade, sobre aquilo que você deve colocar diante dos seus olhos, aquilo que você deve pensar, aquilo que você deve ouvir, aquilo que você deve alimentar a sua mente. Então, a Bíblia fala sobre tudo isso,
certo? Portanto, quando você for pensar em um tema, você precisa pensar em um tema que seja de acordo com a Bíblia. Que você saiba que você vai poder trabalhar esse tema na Bíblia, certo? Isso é diferente de você pensar o seguinte: eu quero pregar sobre redes sociais. E então você diz o seguinte: não, vou falar sobre rede social e, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o perigo da imoralidade na rede social. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o perigo da fofoca na rede social. E, em terceiro lugar, eu quero falar sobre o perigo de perder muito tempo nas redes sociais. Tudo bem, você aqui estabeleceu 3 pontos que cabem perfeitamente em uma palestra, mas não em uma pregação. E aí, eu sugiro que você veja a aula passada, onde eu fiz a diferenciação entre pregação e palestra. Então, quando você vai abordar um tema e você não condiciona a sua mente a abordar esse tema à luz das Escrituras, quando você já pensa num tema e já vai pensando naquilo que você quer falar sobre esse tema, então o seu sermão temático deixou de ser bíblico. Ele naturalmente não vai ser bíblico. Por mais que você depois colete alguns textos bíblicos que, porventura, comprovem o seu ponto, a sua ideia. E muitas vezes, quando os pregadores fazem isso, eles citam textos fora de contexto. É muito comum, em sermões temáticos, os pregadores usarem textos fora de contexto. Por quê? Porque eles estão simplesmente catando textos bíblicos que, porventura, apoiem suas ideias. Então, o tema precisa ser bíblico. O tema, você precisa ter segurança de que você vai conseguir trabalhar aquele tema à luz das Escrituras, certo? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, os pontos do sermão, eles precisam ser retirados da Bíblia. Não é apenas procurar textos que comprovem um ponto, é retirar os pontos do texto, certo? Então, isso daqui eu acho que é o ponto mais importante dessa aula. Então, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Aqui está o assunto, o tópico mais importante dessa aula. Se você quer pregar tematicamente, então você precisa que os pontos do seu sermão sejam retirados da Bíblia. E não que a Bíblia seja utilizada para comprovar um ponto, certo? Qual é a diferença disso? A diferença é basicamente a seguinte. Eu quero falar sobre amizade. Então, em primeiro lugar, a amizade é importante para nos fortalecer. Aí você pensa o seguinte: existe algum texto bíblico que fala sobre isso? Ah, existe. Aí tem um texto bíblico ali, você vai pegar esse texto e você vai utilizar para basear o seu ponto. Segundo lugar, a amizade é importante para nos encorajar. Será que existe algum texto bíblico que fala de encorajamento? Ah, existe. Então eu pego aquele texto e utilizo para embasar. A amizade também é importante para nos ajudar nas dificuldades. Existe algum texto? Aí você vai lá, cata o texto, 2, 3 textos bíblicos para apoiar a sua ideia. Isso daqui, meus irmãos, é um sermão temático que não é bíblico. Não é porque você está citando a Bíblia que o seu sermão se tornou bíblico. Não. Você está usando a Bíblia para apoiar as suas ideias.
você não está tirando as ideias da Bíblia. Você está usando a Bíblia como meio para ensinar as suas ideias. Como se a Bíblia servisse como uma espécie de carimbo, que está ali para carimbar o que você quer ensinar. E não é isso o que nós devemos fazer. O papel do pregador é pregar, é anunciar as ideias de Deus nas Sagradas Escrituras, e não as suas próprias ideias. Então, como é que se faz? Como é que se faz? Você, então, quer pregar sobre amizade. Então, nós vamos trabalhar posteriormente isso de maneira prática. Eu vou, na próxima aula, pessoal, eu peço que vocês não percam, certo? Na próxima aula, nós vamos preparar um sermão juntos aqui, certo? Obviamente que a gente não vai conseguir fazer todos os estudos, porque isso leva mais tempo, mas nós vamos preparar um sermão temático juntos. Eu vou preparar um sermão temático aqui na frente de vocês, para vocês verem como é possível e ótimo você preparar um sermão temático que seja bíblico. E como é que se faz, basicamente? Já antecipando aqui. Você quer tratar sobre amizade. Então, a primeira pergunta que você faz na sua mente é: o que a Bíblia fala sobre amizade? E a segunda pergunta que você vai fazer é: quais são os textos que falam sobre isso? E aí você então vai alistar os textos que falam sobre isso. E depois que você alista, você estuda esses textos. E depois que você estuda os textos, você então organiza as ideias que você aprendeu dos textos. Então, se texto tal e texto tal, eles me ensinam que a amizade, ela nos ajuda a passar por dificuldades. Então, eu vou pregar. Então, esse meu primeiro ponto vai ser nesses dois textos aqui. Eu vou mostrar como esses textos aqui falam de amizade. Nesse texto aqui, na história de Jonatas com Davi, eu aprendo aqui a respeito da lealdade, da amizade como ato de lealdade. Então, eu vou aqui colocar, então, no meu segundo ponto vai ser sobre isso, porque eu aprendi isso no texto bíblico. No meu terceiro ponto, eu descobri isso daqui. Esses textos agora estão me ensinando também isso daqui sobre amizade. Então, esse vai ser o meu terceiro ponto. Então, quando você faz isso, você está garantindo que o seu sermão temático ele seja bíblico. As ideias sejam retiradas da Bíblia e não da sua mente, da sua criatividade. Então, eu me lembro de uma vez, quando eu estava no seminário, só contando uma história aqui para vocês. Uma vez eu estava no seminário e estava com aquela mentalidade ainda de seminarista radical, né? De que todo sermão tem que ser em um texto, e ponto final. Que não for só em um texto, está errado e tudo. E aí eu vi o meu professor de pregação pregando no culto dos seminaristas lá na capela, ele pregando sobre disciplinas espirituais, um sermão temático sobre disciplinas espirituais. Então, eu me lembro, ainda hoje eu me lembro, o primeiro ponto dele foi em Romanos, capítulo 8, onde ele falou que Deus tem um propósito, que é nos tornar a imagem de Cristo. Ele depois foi para Hebreus, capítulo 12, se eu não me engano, onde diz lá que sem santificação ninguém verá a Deus, e que Deus nos disciplina para a santificação. Então ele mostrou que ao mesmo tempo que Deus quer nos tornar a imagem de Cristo, ele quer que nós busquemos a santidade. E depois ele voltou lá para o texto de 2 Timóteo,
onde o apóstolo Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Ele fala, então, da importância de nós nos exercitarmos em práticas que aumentam a nossa piedade, a nossa vida com Deus. Então, isso foi um sermão temático. Depois da pregação, eu procurei ele. Eu chamei ele e no canto, assim, eu disse: pastor, por que o senhor pregou tematicamente? O senhor não acha que isso não é errado? Não é errado pregar tematicamente? E foi naquele momento que ele me ensinou essa lição que eu disse para vocês. Que, por que o sermão dele foi temático, mas foi bíblico? Porque se ele tivesse pensado em trabalhar o tema disciplinas espirituais, e ele fosse em um livro, ele fosse em um site, ou ele fosse na sua própria ideia, na sua criatividade, e elaborasse ali os pontos, isso sim, ele estaria pregando as suas próprias ideias. Mas o que ele fez? O que ele fez foi: bem, eu quero pregar sobre disciplinas espirituais. E quais textos bíblicos falam sobre a necessidade de você buscar a santidade, de você exercitar a sua fé, de você crescer na sua fé? Então, ele encontrou esses textos. E cada ponto do sermão são ideias retiradas do próprio texto. E isso foi formidável, irmãos. Tanto é que até hoje eu me lembro do sermão. Até hoje eu me lembro, está passando um carro aqui, até hoje eu me lembro perfeitamente da lição que ele ensinou ali, certo? Então, isso é um sermão temático realmente valioso. E, em terceiro lugar, algo muito importante também para o seu sermão temático ser bíblico é que as aplicações estejam alicerçadas na interpretação do texto. Porque outro erro também que a gente pode cometer ao pregar tematicamente é assim: você anuncia o texto, aliás, você anuncia o ponto, você então anuncia o texto como base daquele ponto, e você não explica o texto. Você já corre para aplicar o texto. Então, um erro muito comum de sermões temáticos é que eles se tornam essencialmente aplicativos. É como se os pregadores quisessem pregar tematicamente porque é mais fácil fazer aplicações. É mais fácil ir para as aplicações sem precisar explicar tanto a Bíblia. Mas isso não é verdade. Nós não podemos cair neste erro, ok? Então, se em cada ponto você vai retirar de um ou mais textos, o ensino de um ou mais textos, você precisa explicar esses textos para as pessoas e mostrar para as pessoas como esses textos trazem aquele ensino. E depois que você apresenta o ensino do texto, daqueles textos, aí você aplica este ensino. A aplicação sempre como resultado da interpretação. Lembra? Observação, interpretação, aplicação. Você sempre precisa interpretar primeiro o texto, explicar primeiro o texto, para depois aplicar, certo? Então, é assim que você garante que o seu sermão temático ele seja bíblico.